Com o app da Genial, eu e mais de 1 milhão de investidores temos as melhores opções de investimentos num só lugar. É seguro, fácil de usar e faz o seu dinheiro trabalhar a seu favor. Abra sua conta. Fala aí, pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Genial Analisa. Hoje, como vocês estão vendo aqui no título, né, da live, a gente vai falar de Sanepar. Esse aqui é um episódio que a gente fez o primeiro lá atrás, deu bastante polêmica, muita gente gostou, muita gente não gostou, mas o interessante é que a gente trouxe, né, o debate. E o debate é sempre bom para que você consiga depois ter mais informação e investir da melhor forma o seu próprio dinheiro. Tô aqui com o Vitão, fala aí, Vitão, tudo certo? E aí, galera, tudo bom? Saneparianos, salve! Eu gosto de você porque você provoca o pessoal da Sanepar. Mais ou menos, né? Não. Enfim. Tem que gerar engajamento, né? É óbvio. Vitão, da última vez que você estava aqui, você até foi um pouco firme, né, e forte com a sua posição de Sanepar. E trouxe à tona os pontos ruins, né, da empresa que você via naquele momento. E agora até parece o cara mudou de opinião, tá falando que pode subir 360%, exato. E eu queria te perguntar, o que tá acontecendo, por que disso, e se a sua opinião mudou ou não, como que tá? Será que mudou? Então vamos lá, vamos começar. Tem como jogar a apresentação aí? Eu já trago alguns pontos bem importantes, bem fundamentalistas. Eu acho que nem CFAs vão conseguir entender esses pontos que eu trago, então vamos lá. 3 pontos aí. Ué, passei aqui, não foi. Vamos lá? Não foi? Calma aí. Opa, aí, foi. Foi. Calma aí. É pirâmide de Bitcoin? É fintech ou é briga de galo? Aconteceu alguma coisa. Se agora o upside de 300%, é porque tem alguma coisa. É algum desses pontos, será? Vamos lá. É uma provocação, uma zoeira para quebrar o gelo. Vamos lá. O que acontece é o seguinte. Isso aqui é uma brincadeira, tá, gente? Mas quando você avalia uma empresa, beleza, você avalia as estimativas, entende a regulação, etc e tal, e você chega a alguma conclusão. Quando acontece algum evento que muda a tese da empresa, você tem que tomar alguma decisão, você tem que ver ela de algum, enfim, por um novo olhar, né? Então, o que acontece? Você tem ali 3 estados com estatais estaduais. Estado de São Paulo, com a Sabesp, tinha a CESP já foi privatizada. Minas Gerais, com CEMIG e a Copasa, e você tem o Paraná com a Copel e a Sanepar. O governador de Minas Gerais, ele sempre falou, eu sou do novo, quero privatizar, etc e tal, privatizou menos, privatizou mais, mas tudo bem. Ou seja, a tese de privatização da Copasa, ela nunca foi distante. A tese nunca foi distante. Segundo, São Paulo, né? Então, com a Sabesp, você teve o Tarcísio, que ao longo o governador eleito, né? E que ao longo da campanha ele falou, não, eu quero privatizar a Sabesp, né? Então, ou seja, o case de privatização desses 2 casos, eles não eram estranhos. Então, nos últimos 4 anos, o governador do estado do Paraná, o Ratinho Júnior, ele sempre foi enfático, não vou privatizar. Eis que, em um belo dia, final do mandato. No final do mandato, o cara chega e fala, já com o segundo mandato garantido, exato, eu vou privatizar a Copel. Então é aquela história, né? Tem aquele cara que fala muito e não faz tanto, e tem aquele cara que fala pouco. Fala e do nada faz. Então, assim, é difícil, né? Então, assim, então o que acontecia? Eu nunca olhei a Sanepar e a Copel como cases de privatização. Até que num belo dia, tudo mudou. E foi muito rápido, né? O caso de Copel. Foi assim uma coisa impressionante. Assim, no dia o papel subiu, sei lá, 25%, alguma coisa do tipo. Ele submeteu isso no Congresso, na Assembleia Estadual, e já está aprovado. Então, assim, eu acho que agora é só um tema dele buscar os bancos enfim, seguir. E na época eu escrevi um documento que eu falava o quê? Que o fato dele fazer isso nesse timing, antes mesmo de ser reconduzido ao cargo, trazia muita credibilidade. Né? Por quê? Porque ele vai ter muito tempo. Ele foi eleito no primeiro turno. No caso do Ratinho Júnior, quem entrou na plataforma Genial Analisa e viu ali o documento que eu escrevi, mais de 60% da Assembleia eleita faz parte da coligação. Da coligação vencedora. É pró a decisão dele. É difícil que alguém vai querer brigar, dar de frente ali, né? Com um cara que, quem sabe, as pessoas falam um pouco dele, né, em relação a presidenciável.
Mas quem sabe? Ele, estado do Paraná, eleito 2 vezes, é um cara mais discreto, né? Mas acaba não estando no boca do povo, mas, e aí, você vai querer arrumar briga com esse cara? Então, assim, o case da Sanepar, ele passa... Ele até subiu no dia, subiu, sei lá, 10%, alguma coisa assim. Mas, enfim, é algo que a gente precisa ficar próximo, né? Então, esse gráfico aqui, quem já viu outras lives minhas, entende mais ou menos o que está querendo dizer, eu vou ser super breve, tá? Então, assim, a regulação de saneamento é muito similar à regulação de distribuição de energia elétrica. Por quê? Porque são serviços essenciais e são monopólios naturais, cujo preço da tarifa é regulado por algum regulador. Na distribuição é a ANEEL, na distribuição de energia elétrica, e no saneamento cada estado tem a sua agência. Então, como é que funciona? Existe uma base de remuneração regulatória, alguns lugares chamam de base de ativos regulatória, mas é rigorosamente a mesma coisa, que é o quê? É toda a base de ativos que compõe a prestação de serviço. Tá, isso aqui é uma pequena introdução para quem não assistiu os outros vídeos, né? Ninguém tem a obrigação de ter assistido todos os vídeos. Então, então, no caso de energia elétrica, é poste, é fio, é transformador, é tudo isso que envolve a operação e a prestação de serviço. E no caso do saneamento é a mesma coisa, é os tubos, é a encanação, é aqueles... me faltou o nome da cabeça agora, enfim, mas é onde fica ali enfim, a coleta, enfim, é todos os ativos que envolvem a prestação de serviço. Então, para você determinar a receita, você tem um retorno sobre essa base, que é calculado, né? Então, assim, você tem uma WOC, né, que é uma espécie de taxa, e essa taxa incide sobre essa base. Você soma os custos operacionais, que é calculado pelo regulador, os custos operacionais ótimos, não é um custo qualquer que o cara inventa. Você tem a depreciação, você tem os impostos e taxas, e dali você gera a receita requerida. Então, essa receita requerida, o que acontece ali? Ela, essencialmente, são os custos operacionais mais impostos, e que, por sua vez, tirando isso tudo, gera um EBITDA ali, né? Então, aquele segundo quadradinho azul mais claro, então, em um segundo momento, quem quiser dar pause aí na tela e depois ver com mais calma, é o seguinte: se os custos forem mais altos que aquele determinado na tarifa, você vai ter uma baixa rentabilidade e você vai ter uma destruição de valor. Então, você muito possivelmente vai negociar abaixo dos valores contidos na sua base de remuneração. Então, se a sua base de remuneração for 10 bi, você vai negociar talvez a 5, talvez a 6, talvez a 7, vamos ver. E o oposto também é válido, tá? Quando seus custos são mais eficientes que aqueles propostos na sua tarifa, você tem um retorno acima da média, tá? E você se apropria desse retorno acima da média. Então, o seu ativo muito possivelmente vai ser avaliado acima da sua base de remuneração. Tá? Então, se você tem uma base de remuneração de 10 bi, e se você é eficiente, você é isso, você é aquilo, às vezes o seu valor vai ser, sei lá, 15 bi. Tá? Então, o racional por detrás de um monopólio, e com uma vantagem. Se a sua rentabilidade for muito alta, o que aconteceu com a Cielo quando a rentabilidade era muito alta? Isso atrai competição. Atraiu a competição, detonou o modelo de negócio, e hoje a empresa está sobrevivendo, está tentando, enfim, tentando se transformar. Já no modelo de monopólio natural, não. Você não tem competição. Então, assim, se você conseguir operar... ser o mais eficiente possível. Ser o mais eficiente possível, você abraça aquela rentabilidade e já era. Olha que bacana. Tá vendo a beleza de ter um monopólio natural? Então, vamos lá, consegue voltar lá a apresentação? Então, o que acontece? Quando a gente pega os múltiplos de transações recentes, né? Quem é muito ativo na parte de aquisições é a Equatorial, que é uma empresa que a gente não tem cobertura, mas é uma empresa que, assim, eu tenho minha máxima admiração, né? Se vocês pegam o gráfico delas ali de 15 anos, cara, a empresa é um foguete para cima, parece até uma fintech, e na realidade ela trabalha no negócio mais, entre aspas, chato do mundo. Então, porque qual é o... E que às vezes você acha que nem tem upside tanto assim, né? Exatamente, é uma empresa que está sempre cara, mas assim, qual é a história dela? Ela comprava as suas distribuidoras detonadas a R$1. Entendeu? Ela só assumia a dívida e assumia a operação. Só que ela era tão boa em reformar a empresa que, com o passar do tempo, os números iam melhorando, os indicadores iam melhorando e, ela virava uma empresa premium. Olha que empresa boa. Né? Então, ela fez, assim, algumas aquisições recentemente, que esse EV aí é o Enterprise Value, mas é o valor da firma, né, do inglês, que nada mais é do que o somatório do valor de mercado com
com endividamento, tá? Então, olha só, nesse caso aqui da Equatorial, ela pagou 1,95 na C3E, que é lá do Rio Grande do Sul. Na CEA, que eu acho que é de Alagoas ou do Amapá, me faltou a cabeça agora, peço desculpas. Pagou 1,66. Na CELG, ela pagou 1,8. Na realidade, acho que foi um pouco abaixo disso aí, mas eu peguei, acho que da apresentação da própria Equatorial. Uhum. E a Enel, quando ela adquiriu a Eletropaulo, para quem entrou na bolsa agora, a Eletropaulo ela tinha capital aberto. A Eletropaulo, pra quem não sabe, é a distribuidora daqui de São Paulo. Ela tinha capital aberto, pagava muito dividendo também. Que agora é Enel, né? Agora é Enel. E eles pagaram 2,5. E eu nem quis botar o gráfico aqui, mas o que aconteceu nessa época aqui? Quem tem um pouco mais de tempo de bolsa, acho que ela fechou capital em 2016 ou 2018, enfim. Eu comecei a investir em 2017, então não... Pois é, então a Eletropaulo, quem lembra, quem quiser buscar no Google, cara, ela valia em uma semana 16, 17 reais. No final do processo, ela passou a valer, ela fechou valendo 45 reais, até o momento que ela foi adquirida. Uhum. Porque qual é o racional? Ou seja, o que eu quero te dizer com todo esse discurso aqui? O gráfico tá errado, mas tudo bem. O que acontece? Eu vou botar exemplos aqui de saneamento também, mas enfim. O que acontece? Uma empresa de monopólio natural, quando ela vai ser privatizada, eu acho que ela deveria valer pelo menos uma vez a sua base. Por quê? Porque parte do princípio que a partir do momento que existe uma privatização, ela vai operar nos níveis mínimos em relação aos seus custos operacionais e as suas perdas e etc e tal. Entendeu? Então, aquele processo que eu expliquei lá no segundo gráfico, mostra mais ou menos isso, que se você consegue ser mais eficiente, ou pelo menos na linha ali dos... E aqui quando eu falo custos, não são só custos, são também perdas, qualidade do serviço, expansão, enfim, uma série de coisas. Na hora que o ativo vai a leilão, existe uma tentativa de antecipar esse upside, entendeu? Então, assim, se por um lado eu acho que o ativo deveria valer pelo menos a sua base, já considerando a dívida, né? Eu sempre deixo claro a questão da dívida, porque é igual você comprar um carro. Se o carro vale 100 mil e tem 20 mil em dívida, pô, ele não vale 100 mil, ele vale 80, correto? Você faz o ajuste pelas dívidas, pelo IPVA, etc. E em empresas do mercado financeiro é a mesma coisa. Então, mas aí o que acontece? Quando você coloca esse ativo em leilão, o dono da operação ele quer ganhar a maior quantidade de dinheiro possível, correto? Se você é um operador, você vai estudar esse ativo e vai ver quais são as alavancas de valor que você consegue ter para operar ele. Então, dessas alavancas de valor, redução de custo, redução de impostos, apropriação de créditos tributários, melhora na qualidade, melhora na eficiência, etc, 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 você vai estimar mais ou menos quanto é que você consegue gerar de valor nisso daí. E no momento do leilão, você vai pagar um valor tal que... ou seja, você não vai pagar um preço que vai consumir todo o potencial de valorização que você enxerga naquele ativo. Mas veja bem, o ativo está sob leilão. Está todo mundo fazendo essas contas, está todo mundo fazendo essas estimativas. Então você vai ver que no processo de oferta, cada um vai observar todo mundo quer pagar pouco, quem está vendendo quer ganhar muito, mas no processo competitivo a gente vê mais ou menos o quanto que chega essa avaliação. Quando a gente vai aqui para o setor de energia elétrica, a gente vê que as empresas pagaram até quase 2 vezes o valor da sua base. Olha que engraçado. Né? Então, assim, o cara está vendo ali um potencial assim, de 2,5, de chegar até 2,5 ou até 3, que eu acho pouco provável, mas enfim. E no caso da Eletropaulo foi muito específico, porque a área de concessão da Eletropaulo é muito específica, né? É muito densamente povoada, é mais fácil de você operar, você consegue colocar serviços alternativos bons o suficiente para gerar outro valor, além de energia elétrica. Para quem não sabe, o TIM Fiber, que é a rede de internet da TIM, de fibra ótica da TIM, ela foi comprada da Eletropaulo. Era um ativo chamado AES Atmos,
que foi vendido, por quê? Porque a Eletropaulo fazia o seguinte, cara, se eu já tenho acesso à casa da pessoa, por que eu não meto um fio de fibra ótica aqui, já tenho toda a estrutura e gero um outro valor? Então, assim, tem uma série de potencialidades aqui que podem ser abordadas que às vezes a gente nem sabe, né? A Eletropaulo, nessa época, isso aí é o que foi pago ou quanto negociava da sua base? Não, quanto foi pago. Isso aí é o valor final, é o valor da tá. transação. Oh. Tá? E por que eu tô falando isso? No dia 20 de dezembro, e aqui eu quero também falar o seguinte, eu acabei de publicar um relatório, nesse exato, deve ter, sei lá, 1 hora, um relatório na página, na plataforma da Genial Analisa, falando sobre a privatização da Corzan. A Corzan é a empresa de saneamento do Rio Grande do Sul, né, que está indo a leilão agora no dia 20, tá? No dia 20 de dezembro. Então eu acho que a gente tem que ficar de olho nessa privatização. Por quê? Porque vai ser uma privatização com características muito semelhantes aos ativos Copasa, Sanepar e Sabesp. Então o que o governador vai fazer? Ele vai olhar, porra, eu tenho aqui a Copasa, a Sanepar ou a Sabesp. Quanto é que essa turma vai pagar na Corzan? Entendeu? Então assim, dependendo do prêmio, vamos supor que pague 2,5. Como foi no caso da Eletropaulo. Pô, o cara vai olhar pro ativo dele e pensar, cara, quanto é que vão pagar nisso aqui? Quanto é que eu vou conseguir arrecadar nisso daqui? Entendeu? Então, assim, o objetivo dessa conversa aqui é exatamente ver como isso, eu acho que isso aí vai ser acompanhado pelo mercado e ver como isso pode afetar o processo decisório, né, do governador. Então, assim, se for uma operação churriada, assim, o cara vai pagar uma vez a base, talvez o cara desista, entendeu? Isso pode ser até negativo ali no valor eixo cruzado entre os ativos. Mas se for o contrário, o cara pagar 1,5, 2 vezes e meia, opa, peraí, isso tá dando uma informação muito importante, tá bom? Então é isso que eu quero trazer, né? Se o valor da transação deve servir como referência de privatização de ativos semelhantes. Tá? E aqui eu também faço uma outra provocação. Ativos de infraestrutura, eles são proxies da taxa de juros. Então, sempre que a taxa de juros está baixa, essa taxa de juros está muito baixa, eu quero uma remuneração maior. E às vezes sem correr tanto risco. Você migra para algum ativo de infraestrutura. Por quê? Porque é um ativo geralmente com margens grandes, com uma receita muito estável, gera muito caixa, etc. e tal. Então aqui a gente está falando aqui de saneamento, energia elétrica, rodovias, enfim, tem uma série de coisas aí que são portos seguros para esse tipo de coisa. Há 1, 2, 3 anos atrás, a taxa de juros no mundo estava 0. Tá? Hoje está bem mais alto. Então, eu acho que esse leilão ele vai servir exatamente para trazer esse tipo de balizamento. Poxa, se antes os caras pagavam 2 vezes a base de remuneração, como é que vai ser hoje? Quanto é que vai ser hoje? Então, assim, a provocação que eu quero trazer é a seguinte. Eu botei essa provocação ali de 360% e saiu muita matéria na mídia, porque a mídia tem que chamar atenção, né? Então, eles pegaram aquele cenário mais extremo, mais otimista e botou aquilo ali, entendeu? Tudo bem, eles fizeram o papel deles e, de fato, pode chegar 2 vezes, não chegou anteriormente, pode ser que chegue, tá? Então, o que acontece aqui? O valor mínimo da outorga da Corzan vai ser de pelo menos 4,1 bilhões. O endividamento da empresa é de 1,6 bilhões. Então, quando você soma um e outro, a gente chega no valor da firma de 5,7 bilhões. E qual é a base de remuneração dela? É de 8,157 bilhões. Então, quando você faz essa relação aqui nessa tabela, e esses números eles estão todos lá no documento que eu acabei de publicar. Então, você que está vendo essa conversa, essa apresentação, daqui a pouco você, por favor, entre na página do Genial Analisa, que está todo racional lá. Então, o que eu mostro aqui é o seguinte, que para chegar a uma vez a base, a operação, ou seja, a gente vai ter que ter uma disputa para levar o valor mínimo a pelo menos 30% acima. Quem chega nesse valor mínimo são os órgãos de controle, que estimam quanto deve valer a empresa baseado no tamanho da concessão e etc e tal, mas o player privado ele vai olhar para isso e vai falar, cara, eu sou bom, eu consigo achar muito mais upside, então assim, ao invés de pagar 4,1, eu vou pagar 4,5. Aí o outro cara que é melhor, ele vai olhar para isso aí e vai falar, cara, eu não vou pagar 4,5, vou pagar 5.
Então todo mundo coloca a oferta dentro do bilhete e submete lá para o governo do Rio Grande do Sul. Aí todo mundo abre o bilhete, abre o papel, o envelope, e quem tiver o maior valor leva. Tá? Então, eu já expliquei, né? Eu acho que isso pode ser uma proxy para a valuation das diversas empresas. Então, assim, aí eu faço, vamos ficar de olho da Corzan. O que acontece? Deve ter competição, mas quanto? Vitor, você sabe? Eu não sei. Mas eu sei o seguinte, que quando a gente olha pro negócio de energia elétrica, você teve transações que chegaram ali a 2 vezes a base. Quando você olha, isso está lá no documento que eu publiquei agora, lá na página do Genial Analisa, que tem uma análise do processo competitivo das licitações recentes depois do novo marco do saneamento. Uhum. Então, a capital de Alagoas, Maceió, a outorga mínima era de 30 milhões. Foi oferecido 2 bi. Tá? Eu não vou nem arriscar dizer quantas vezes é isso aqui. Mas lá no Rio de Janeiro, as outorgas tiveram 100% de prêmio em relação ao que foi inicialmente oferecido. Então, assim, quando você pega tanto saneamento quanto energia elétrica, historicamente, claro, em um cenário de juros mais ameno, você tem ali um gap de potencial de avaliação, caso isso seja colocado a mercado, muito expressivo. Uhum. Então, eu acho assim, a tese que eu estou trazendo para além dessa novidade, né, da privatização da Sanepar, como o mercado deve se comportar e o que deve ser observado. Tá? Então, assim, se você tem a Sanepar, ou a Copasa, ou a Sabesp, dê uma olhada no resultado do leilão que vai ter no dia 20. Porque se for um leilão fraquinho, acho que não vai acontecer muita coisa. Pode ser que não aconteça muito. Agora, se for um leilão porrada, será que você vai vender os ativos? Será que você vai, não, tô cansado aqui do Sanepar. E eu acho também que, assim, que esse fluxo de notícias traz um sentimento muito assim, o pior já passou. Se você tá tomando pau lá na Sanepar desde os R$25, R$27, você vai vender agora? Entendeu? Pra minha sorte. No ponto que eu ia te fazer essa pergunta, no ponto que tá hoje, será que você não tem só muito mais upside? A gente vai falar sobre isso. Vai falar. Boa. Antes de você passar, só deixa eu pedir aqui, pessoal. Tem mais de 100 pessoas vendo. A gente tem 26 likes só. Muito pouco. Isso é muito pouco. Deixa seu like aí, não custa nada. Ajuda aqui e, óbvio, vai mandando também sua pergunta aqui no chat, que daqui a pouco eu trago aqui pro Vitão. Tá. Mas continue. Então, assim, aí agora que você vai vender, agora que você vai desistir do case, depois de já ter mastigado pedra esse tempo todo, eu tô aqui abrindo o YouTube também para ver as perguntas também depois. E por último, aí você pensa, quer dizer que se o valuation for ruim, eu vou desistir? Vendeu ali pelo valor mínimo da outorga. Eu vou embora, vou desistir? Eu acho que não. Por quê? Porque, no limite, o governador pode decidir fazer uma venda via corporation, né, que é o que aconteceu com a Eletrobras e a Copel, a proposta da Copel. Ao invés dele fazer uma venda de porteira fechada, tá aqui, passa, leva tudo, ele vai vender um pedaço da sua participação. Ele vai, ao invés de ele ter 50% mais ele vai ter, não sei, 40, 35, 20, não sei. E aquela fatia remanescente, a tendência é que ela vá se valorizando no passar do tempo, à medida que as melhorias forem avançando e tal. E o cara pode vender depois, sei lá, 1 ano no futuro, 2 anos na frente. Foi o que aconteceu com a BR Distribuidora da Petrobras. Teve a privatização, o governo federal vendeu um pedacinho, a BR Distribuidora que virou Vibra. Ele vendeu um pedacinho. Aí lá na frente, ele vendeu o restante depois que o papel valia, sei lá, quantas vezes mais. Como eu não cubro o papel, eu não vou citar nomes, mas enfim, é só olhar o gráfico, tem uma porrada gigante. Então também é uma possibilidade. No melhor dos mundos, o cara vende na porteira fechada, você apropria todo o upside e vamos correr para abraço. Se não, calma, que ele ainda pode pensar em algum outro formato. Então, olha, depois dessa alta recente, olha os múltiplos que negociam a Sanepar, a Copasa e a Sabesp. A Sanepar ainda está negociando a 50 vezes, isso já considerando os números de 2023 estimados, né? A Copasa negocia a 50, e a Sabesp, você perceba que ela já se apropriou de uma pernada, assim, ela já se apropriou de parte dos ganhos, né? Enquanto que a Sanepar e a Copasa ainda estão mais para lá do que para cá. Então, sobre aquela ótica lá que eu falei para vocês,
Então, esse aqui é o cálculo que eu fiz da Sabesp. O que acontece? A Sabesp ela tem hoje um valor de mercado de 42 bilhões, ela tem uma dívida de 19 bilhões, né, 18,9, você soma um e outro, dá 60 bi. Quando você divide pela base de remuneração regulatória de 2023 e 2021, por que eu fiz essa diferença? 2021 foi o ano da última revisão. Então esse número aqui é a própria Arcesp que me deu. Esse número de 2023 é uma estimativa minha. Então pode ser que tenha um erro, então eu coloco os dois. Então perceba que ela está ali na casa de uma vez. Uhum. Tá? Então assim, a empresa, historicamente, ela negocia ali na casa dos 70. Tá? Então assim, já teve uma primeira pernada. Então assim, o que aconteceu? Ela está no meio do caminho. Tá? E o problema de estar no meio do caminho é o seguinte: se o governador muda de ideia, cara, ela volta tudo. Então, olha o que aconteceu aqui. O caso da Sabesp, né? O risco de se guiar por notícias, né? Em 2019, o governador à época, o João Dória, ele foi na Bloomberg, entrevista em inglês. Tem esse vídeo aí para quem quiser, e falou: cara, eu vou privatizar a Sabesp desde que passe o novo marco regulatório. E ele falou isso do lado do Henrique Meirelles, não falou isso do meu lado, falou do lado de um cara sério. Não que você não seja sério. Mas falou de um cara de verdade, um cara brabo. E aí pouco tempo depois ele mudou de ideia. O que o Dória não mudou de ideia, né? Não, aí, o que acontece? Assim, nesse caso específico, eu vou dar o benefício da dúvida pelo seguinte: teve a pandemia no meio, então, assim, o foco do governo foi muito pandemia. Então, não, pera aqui no meio eu vou privatizar. Então, assim, acabou não rolando, mas foi, assim, então, aí o papel voltou tudo. Então, perceba que quem olhar o gráfico ali, quem quiser abrir o gráfico na página, vai ver que... quem quiser abrir o gráfico, quem quiser colocar no Google, aliás, vai ver que, enfim, hoje ela está mais ou menos no mesmo nível que estava lá atrás, quando o Dória falou que queria privatizar a empresa. Então, assim, você me perguntou agora há pouco, e a Sanepar? Tá? A Sanepar é uma coisa complicada pelo seguinte, assim, se coloquem na minha posição de analista, né? Se eu recomendo o Sabesp para vocês, acreditando que o Tarcísio vai de fato privatizar, beleza, tem uma porradinha ali sobressalente de pelo menos 30%. Uhum. Agora, perceba que hoje ela tem as ineficiências dela de estatal e ela não, a priori, ela não vale uma vez a sua base. Tá? Ela vale menos, vale 0,7, 0,8, 0,65, que seja. Então, assim, vira um cenário meio binário e que depende do humor político de uma pessoa, entendeu? E se o cara, por exemplo, no primeiro mandato, ele achar que às vezes é muito difícil, ou ele vai focar em outras coisas, etc, 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 cara, o papel vai voltar tudo. Uhum. Da mesma maneira que eu não tenho bola de cristal para saber que um dia o Ratinho Júnior ia chegar e galera, eu vou dar uma privatizada aqui. Vamos lá? Aí, pum, aprova o negócio em uma semana. Exatamente do cara que sempre falou que não vai privatizar. Não, que isso. Inclusive, quando ele era deputado estadual, ele veio com uma proposta de congelar o preço da... Assim, política, né? Tava vindo para governador e tal. Então, ele jogou o jogo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. O ideal é você comprar um ativo que esteja trazendo aos preços a privatização por zero. Tá? À medida que a Copasa e a Sabesp negociam a 50, sendo que elas negociavam um pouco menos, dá a impressão que não está... A Copasa e a Sanepar. Sanepar, isso. Dá a impressão que, de fato, não está no preço. E é a verdade, não está no preço. Mas, por que eu estou sendo reticente? É porque... E se ele não botar a Sanepar para jogo? Entendeu? E se ele não botar a Sanepar... Pô, entendeu? Eu tô aqui tomando posições especulativas. Não, você tá se baseando no que aconteceu com o Copel e colocando na mesa, possivelmente ele pode colocar, mas nunca foi falado, né, isso? Exatamente. É claro que a gente tem que tentar antecipar os problemas. Mas aí, eu dou compra para todo mundo? Virou o Tem da Alegria, carreta furacão. Eu vou dar compra para a Semig, para a Copel, para a Sabesp, para a Copasa.
Faz sentido. é difícil, né? Virar o trem da alegria aqui, né? Então, assim, as coisas são... Eu até comento nos documentos que eu uso a expressão... o cavalo. Qual é o seu cavalo? Né? Eu imaginava que o primeiro a ser privatizado nessa brincadeira seria a Copasa, exatamente porque seria mais fácil, tem um marco do saneamento, seria um case de porteira fechada. Eis que vem o Ratinho Júnior, opa, não vai ser nem a Sanepar, vai ser a Copel. Então é isso. Hoje, eu ainda assim, eu acho assim que, em termos de assimetria, para mim a melhor assimetria hoje é a da Copasa, porque caso nada aconteça, eu acho que você não vai perder muito dinheiro. Talvez ela volte ali para os R$12 que ela estava antes do anúncio, mas se você acertar, a gente já publicou uma nota falando sobre os potenciais, tá? Inclusive eu cometi o erro de não colocar essa tabela mostrando, como eu falei da Sanepar, né? Mas tá lá no documento que eu... Se você quiser, você consegue abrir aí. Vamos abrir? Enquanto o Vitão tá abrindo aqui, pessoal, lembrando, vamos deixar o like aqui, só para você que entrou agora, tem bastante gente que acabou entrando, temos 150 pessoas vendo aqui, só 56 likes, então por favor deixa o like. Para você que entrou agora, a gente tá fazendo aqui um overview geral sobre as empresas, especialmente aqui de saneamento, sobre essas possíveis privatizações. Obviamente, a gente está trazendo o nome de Sanepar também, porque é uma ação que vocês perguntam bastante. Tem, obviamente, esse potencial, como o Vitão está falando aqui. Não é 100% de certeza que vai acontecer uma privatização, isso é bom deixar claro. E aí ele aproveitou também e comentou alguns outros cases, né? Sabesp, falou de Copasa aqui, trouxe o caso, né? Alguns exemplos no setor de distribuição de energia. Então, enfim, se você perdeu, por favor, depois volte lá no comecinho e assista. Bruno, tenho preguiça de assistir porque o podcast é muito grande. Coloca a velocidade 2, aí você assiste na metade do tempo. Certo? Abriu aí? Tudo certo? Abri. Então, esse aqui é o documento que eu acabei de publicar. Esse aqui é uma análise antes e depois. E aqui eu botei bloco A, bloco A, bloco A. Não é, tá, gente? É bloco A, bloco B, bloco C. Depois eu mudo. Mas aqui, olha o prêmio que pagaram. Pagaram 6.000% a mais. Então, assim, a outorga da capital, né? Foi de 33 milhões, a outorga mínima saiu por 2 bi. Então a gente tá falando aí de 5.000%. Essa daqui era de 3 milhões, saiu por 1 bi tanto. Então os caras estão percebendo que eles têm ali uma mina de ouro na mão, né? Então, ó, bloco C, depois eu mudo isso aqui. A mesma coisa. Aí eu faço exatamente essas conversas aqui que eu acabei de ter, né? Mostrando que pode ser um gatilho. Aí eu faço aquela tabela que eu já apresentei aqui na explicação, né? Mostrando assim, que eu acho o seguinte, se o prêmio do processo for de menos de 30%, 40%, eu acho que para tese de privatização das outras empresas, eu acho que seria ou neutro ou negativo. Tá? Então, assim, dia 20, você vai estar lá fazendo as compras de Natal no supermercado lotado. Aí você pensa nisso. Dá uma olhada ali no Google, no Twitter, para ver como é que vai sair o resultado. Geralmente é de manhã, geralmente é 10 horas da manhã. Então, vocês vão ver. Aí eu falo aqui, ó, se o leilão decepcionar, como quem está participando do podcast, eu já expliquei o que vai acontecer. Agora, se você não estiver participando do podcast, não tem problema, lê aí que eu já mais ou menos falei. Aí eu falo aqui da taxa de juros, eu também já falei, né, que é uma tentativa de estimar, né, o apetite dos investidores. E aqui eu coloco também, né, que assim, qual é o risco de investir nesses cases? É mais ou menos isso, é virar um trem da alegria, você ir comprando tudo, etc., e, errar o tiro, né? São o quê? A gente tá falando o quê? De 5 empresas aqui. Aí tudo bem, a Copel já tá indo na direção correta. Aí, e aí? Eu vou ficar tentando adivinhar qual das outras? Eu escolhi a Copasa, e é um case que, assim, que eu não me incomodo de errar desde que as outras sejam privatizadas, entendeu? Mas, assim, eu fiz uma escolha, aí me vem o Ratinho Júnior e prefere colocar esse case enfim, eu prefiro botar a Copasa na frente da Copel. Então, esse relatório foi publicado tem, sei lá, 30 minutos. Quem quiser dar uma olhada, aí aqui, ó, se eu só mostrar uma outra coisa para vocês. O que eu queria te perguntar, se você puder mostrar... Ó, quanto pode valer... É isso mesmo. Ah, tá. Porque como eu já tinha a tabela, eu... Que até tá no título, né? Pode subir 360%. Como que isso aconteceria? Eu vou botar essa tabela na apresentação. Então, o que acontece? O que são esses 15 bi aqui, 15,6 bi? Eu escrevi uma nota sobre isso também, que fala exatamente qual é a base de remuneração estimada pela Sanepar. Então, parece que eles vão submeter essa base de 15,16 bilhões na revisão tarifária de março do ano que vem. Quando você tira a dívida, a gente está falando aqui de um valor de pelo menos 12 bi.
Então, quando você divide pelo número de ações, a gente acha um valor justo ali de 38 reais por ação. Então, só isso traria um upside de 94%. E Aí- só para deixar claro pro pessoal, esse uma vez é o estimado o mais conservador possível caso venha uma privatização, certo? Poderia caminhar por aí. Exatamente. Entendi. E se for 1.2? Cara, porradaço também, 145. E se for 1.5? Porra, melhor ainda, 200%. E se for 2 vezes? Aí você estoura no norte. Então, porque esse aqui tá em 347, porque os preços de mercado eles variam. Então, assim, na hora era um, agora é outro. Mas, assim, entenda que esse 365 foi no dia que eu publiquei aquela outra nota. Então, vale a pena comprar a Sanepar? Eu explico o que eu já expliquei. Cara, ainda não tá na mesa, tá? Aí eu vou fazer um jogo de adivinhação de eventualmente achar que ela pode ser privatizada e tal. É complicado, né? Assim, depender estritamente de um case de evento é um veneno, cara. Assim, entendeu? É muito difícil. Então, até a Monique perguntou aqui, sem a privatização, qual que é o seu preço a gente justo? tem o preço justo de R$24, só que esse R$24 a gente considera uma base de remuneração acima daquela que a empresa está querendo submeter. Então, assim, deve ser menor do que essa. Então, só para explicar essa questão da base, que a gente já fez 2 longos podcasts sobre isso, você tem uma base de remuneração em que a empresa reconhece os investimentos entre um ciclo e outro. E aparentemente ela não está reconhecendo parte desses investimentos. Isso iria ocasionar uma perda explícita de alguns bilhões de reais para o acionista, e por isso que a empresa está negociando nesses níveis, né? O mercado já antecipou isso tudo, e iria gerar uma tarifa mais baixa também. Gerando uma tarifa mais baixa, a empresa tem menos margem, tendo menos margem, a lucratividade também cai, e não muito nesse sentido, mas é o que a gente está vendo em relação ao ano passado. Ela não fez o reajuste como ela deveria fazer, não fez a revisão como deveria fazer, ela preferiu dividir a revisão em 2 vezes, o reajuste não foi bom o suficiente, a gente está em um processo inflacionário, a gente esteve, né, o GPM chegou à casa do infinito ali no ano passado. Então, quando você pega as linhas de custo da empresa, cara, elas evoluíram grotescamente. Então, o ROI, né, o retorno sobre patrimônio, o return on equity da empresa, que era de 17% ano passado e todo mundo amava, esse ROI já foi para 13%. Tá? E dependendo de como for a revisão, eu não sei se vai ter muito espaço para subir muito mais do que isso. Então, se antes a empresa ela gozava de ter uma alta rentabilidade e ainda assim negociar com desconto em relação aos pares, Está se fechando isso. Agora isso está se fechando, pelo menos no termo da rentabilidade. E é por isso que ela negocia num múltiplo tão fraco. Mesmo tendo, assim, ainda que a fotografia seja boa, houve uma deterioração dessa rentabilidade de um ano ao outro. E onde é que isso bateu na empresa? No valor de mercado. A empresa chegou a valer, sei lá, R$30, tudo bem que teve um aumento da taxa de juros, aí na média todos os ativos caem quando a taxa de juros sobe, mas também teve essa puxada de tapete do regulador em relação à empresa. Entendeu? Então, é esse o problema da Sanepar. Só que adicionou um fator novo, que é o fator privatização, e, cara, se vira aí, faz a sua conta. Se vira aí, no caso, a conta, eu. E eu tenho que fazer, né, mover esses pratos aí. Então, eu acho o seguinte, eu sei que a Sanepar, ela tem uma das maiores bases de acionistas, pessoa física, né? Ela chegou a beijar ali os R$16, R$17. Eu acho que nesse ponto pode ser um ponto bom de entrada, né? Eu acho que assim, que você já precifica um cenário muito grotesco, e com um trigger, com um gatilho de privatização, que assim, é aquela coisa que você não conta, mas que se acontecer, é bom que você entre no preço certo, entendeu? E se você não está na Sanepar, você quiser correr esse risco especulativo da privatização, a partir do princípio que você pode até dobrar seu capital, quem sabe? Né? Só lembrando que não tem nada na mesa. Não tem nada na mesa. Não tem nada na mesa, entendeu? E assim, eu tento capturar o melhor momento e tal, mas, cara, quando você tem, sei lá, um monte de cartas com possibilidade de privatização, eu não posso, desculpa o meu francês, prostituir a minha recomendação de compra. Compra tudo. Pô, é mole, né? Aí eu não sei, né? Aí vai do perfil de cada um, vai se você já tem a Sanepar, se você já tem o Sanepar. Eu acho que o pior já passou, né? O papel já despencou pra caramba. E se você tem um gatilho de privatização, eu não sei se vale a pena você abrir mão disso. E eu acho que é isso. Boa, fechou. Pessoal, lembrando, tá? Pergunta?
Eu vou te falar aqui algumas perguntas que, enfim, fizeram, mas se você quiser até pegando aí enquanto eu Não, vou vai lá, falando vai. aqui pro pessoal. Só lembrando, para você acessar tudo isso aqui que o Vitão falou aqui no podcast, você tem as tabelas, tem os gráficos, você tem o que ele escreveu. É lá na plataforma Genial Analisa e é 100% gratuito. O pessoal, às vezes, se confunde achando que algumas coisas são grátis, outras não. Aí a gente até fez a promoção do Black Friday, mas na verdade a gente colocou que é de graça o 100% do tempo, o ano inteiro. Então, cara, todos os relatórios vão estar disponíveis para vocês lá. analisa.genialinvestimentos.com.br para você que só está me escutando. Só colocar aí no Google que você vai entrar. E aí lá dentro você pode pesquisar por ações direto ou pelos setores, você vai encontrar os relatórios aqui do Vitão. Bom, algumas perguntas aqui, deixa eu voltar aqui. Primeiro, a Monique, ela sempre acompanha a gente aqui, falou que quer você mais no fechamento. Então a gente vai voltar a te chamar, especialmente nas sextas-feiras. O Vitão vai aparecer aqui. Ela também pediu, aqui é uma sugestão dela, para você fazer também um vídeo sobre Taesa. Acho que a gente está devendo isso. É que a gente. O que acontece? Como eu acabei de publicar a iniciação de cobertura de Petrobras, antes de Petrobras eu fiz Eletrobras e antes de Eletrobras eu fiz as petroleiras. Uhum. E isso suga muito do do seu tempo. E agora, como eu já estou com uma massa crítica boa de coberturas, agora eu vou fazer o carrossel das iniciações de cobertura. Iniciações não, perdão. Do update do valuation. Então, assim, a gente refaz todos os números, etc. Então, assim, a gente vai passar por transmissão, a gente deve começar por geração. E vai ter os podcasts aqui. Aí sempre que eu fizer um update, é como se fosse uma mini iniciação de cobertura. E por que mini? Porque você revisita a tese, né? Até para ver se faz o mesmo sentido que você publicou lá atrás. Exatamente. Assim, e se não aconteceu nada, enfim, mantém mais ou menos a mesma coisa, vai ser uma apresentação meio barro, meio tijolo. Mas se aconteceu muita coisa, a gente muda e vai acompanhando. E à medida que entram premissas novas, a gente precisa se adaptar, né? Boa. O Marcelo, ele perguntou se privatizando a empresa tem bastante potencial. Eu recomendo que você volte um pouquinho aqui. Ele falou exatamente sobre isso durante o podcast todo. Ele deve ter chegado no finalzinho. E no carrossel inicial da Genial Analisa, tem acho que 2 relatórios só falando de saneamento. Então, assim, você pode ir para um para o outro, que tá tudo que você precisa lá, né? Na home da página, os primeiros relatórios que vão estar destacados é o de Corzan, né, que você colocou. Que eu publiquei hoje. E o último que é falando da parte de Copel, como que isso afetava as outras empresas também. E, bom, aí um último aqui que não tem muito a ver com o podcast, mas você pode dar um spoiler, se você quiser. Se tem alguma novidade sobre a Light, algum relatório no forno, alguma coisa que você vai publicar. A gente está revisando, mas foi um cálculo errado. Não tem, assim, a gente tem que ser humilde, não adianta ficar... Boa. Deu errado, a gente tá revisando, né? Eu acho assim que, porra, a Light teve muito azar e eu não capturei isso, né? Aumento de juros, num case que tá sendo feito muito investimento. E é uma região muito complicada. Pô. Demais. Saíram executivos chaves que, inclusive, participaram da visita que eu fiz, né, lá na empresa. Então, assim, o case, infelizmente, se enfraqueceu muito. E à medida que você tem um cenário mais nebuloso econômico, eu acho que o próprio turnaround da região, ele fica comprometido, né? Se você vai ter mais inflação, mais PIB mais fraco e etc e tal, eu acho que é complicado. Eu acho que os ganhos na Light ali estão sendo muito marginais e um cenário em que a taxa de juros está comendo muito do financeiro ali. O custo de oportunidade de se investir na Light é muito alto para esperar um turnaround que está demorando. Assim. Eu acho que quando eu vejo ali muitas coisas que aconteceram, eu vejo da parte de custos uma evolução. Parece assim, tudo que depende da empresa, custo, combate a perdas, está avançando. Mas assim, o que não depende da empresa, consumo, juros. Aí, os caras assumem a empresa, aí um mês depois tem a pandemia e os caras não podem cortar a luz da galera, sendo que era um case exatamente de redução de perdas. E, enfim, é sempre chato falar isso, mas é um case que não vingou. Vamos ver no que dá, hein? Boa. É isso aí. Esses foram os comentários. Vitão, obrigado por ter vindo. Não achou mais algum? Para mim não atualizou. Esses foram os últimos. Mas é isso aí. A gente espera aqui então por uma atualização de geradoras, Taesa também, Petrobras. A gente sempre vai querer falar agora nesses próximos 4 anos. Enfim, tem muita coisa boa para falar. Ou não, né? Vamos ver. De quem tá falando? Não, Petrobras, vamos ver, né? Porque você vai trazendo as atualizações aqui. Agora até que... Enfim, vai ter bastante volatilidade. Opa. Mas a gente se vê aí. Valeu, obrigado, Vitão. Vamos Pessoal que acompanhou, lembrando para você acessar tudo isso. Se você quiser também, óbvio, você pode vir aqui no comentário, dar uma sugestão de um próximo episódio que vocês queiram.
tá? Só comentar o nome da empresa, a gente traz aqui as análises, traz aqui os updates. Se você quiser acessar tudo isso de graça lá na plataforma Genial Analisa, tá aqui na descrição o link ou analisa.genialinvestimentos.com.br. Tamo junto, até mais, falou! Fala aí, pessoal, só passando aqui para dizer que saiu mais episódios do programa Tudo Sobre Ações. São análises rápidas de empresas direto ao ponto. E uma novidade é que agora a gente tem 3 programas por semana, sexta, sábado e domingo. Os links estão aqui no comentário fixado, também aqui no chat ao vivo da live, então não deixe de acompanhar. Te vejo lá. Um abraço.